Depois de levar as crianças para a escola, eu voltava para o nosso quarto. O que era um sonho de ter uma família se tornou um pesadelo depois que nossos filhos saíam de casa para brincar, para a escola, para a casa da avó. Naquele momento, eu descobri que o homem com quem dividi 23 anos da minha vida escondia algo tão perturbador que mudaria tudo para sempre. Antes de continuar, por favor, deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Seu apoio significa muito para mim e me ajuda a continuar compartilhando essas histórias. Meu nome é Marisa, tenho 62 anos e durante muito tempo achei que conhecia cada canto da minha vida, cada sombra da minha casa, cada suspiro do homem que dormia ao meu lado todas as noites. Eu me casei com Fernando quando tinha apenas 22 anos. Uma moça sonhadora que acreditava que o amor conquistava tudo. Ele era 6 anos mais velho, trabalhava como gerente em uma loja de materiais de construção, tinha aquele jeito sério, mas carinhoso que me fazia sentir protegida. Quando ele me pediu em casamento naquela tarde de setembro, com o sol se pondo atrás da igreja do bairro, eu senti que minha vida finalmente tinha encontrado seu rumo. Os primeiros anos foram como eu imaginava que seria um casamento de verdade. Acordávamos cedo, ele saía para o trabalho enquanto eu arrumava nossa casa alugada, um sobrado pequeno com 2 quartos na Rua das Acácias. Eu ainda trabalhava meio período como auxiliar administrativa em um consultório odontológico. Ganhava pouco, mas gostava da rotina, das conversas com as pacientes, do cheiro de menta que impregnava meu uniforme. Fernando chegava no fim da tarde, sempre com aquele sorriso cansado, e jantávamos juntos assistindo o noticiário. Nas noites de sexta, íamos ao cinema ou visitávamos minha mãe, Dona Conceição, que morava 3 ruas abaixo e sempre preparava um bolo de fubá que derretia na boca. Quando nosso primeiro filho nasceu, Lucas, senti que tinha alcançado a completude. Era abril, um mês de chuvas finas e céu cinzento, mas quando segurei aquele bebê nos braços no Hospital Santa Rita, o mundo inteiro pareceu iluminado. Fernando chorou, coisa que eu nunca tinha visto antes, e segurou minha mão com tanta força que deixou marca. Ele sussurrou no meu ouvido que seria o melhor pai do mundo, que cuidaria de nós para sempre, e eu acreditei com cada fibra do meu ser. 3 anos depois veio a Amanda, minha menina de olhos grandes e cachos rebelde, que nascia sorrindo e transformou nossa casa em uma festa constante de risadas e bagunça. Durante 15 anos, vivi o que eu achava ser a vida perfeita. Fernando cresceu na carreira, se tornou gerente regional, começamos a ganhar melhor, conseguimos comprar nossa casa própria, um lugar maior com 3 quartos e um quintal onde as crianças brincavam até o sol se pôr. Eu deixei o consultório para me dedicar totalmente aos filhos, cozinhava, limpava, levava para a escola, ajudava com lição de casa, organizava festas de aniversário com bolo caseiro e balões coloridos. Aos domingos, Fernando fazia churrasco e convidava os amigos do trabalho. O cheiro de carne assando, o som das conversas animadas, as crianças correndo descalças na grama, tudo parecia parte de um roteiro feliz que eu havia escrito para minha própria vida. Mas a verdade, eu descobriria mais tarde, é que a gente nunca conhece completamente outra pessoa, nem mesmo aquela que dorme ao nosso lado por décadas, que divide o café da manhã, que conhece nossas manias e nossos medos. Fernando sempre foi discreto, reservado, não era de demonstrar muito as emoções. Eu achava que era só o jeito dele, a personalidade de homem, criado no interior, daqueles que consideram demonstração de afeto uma fraqueza. Ele beijava minha testa antes de dormir, me abraçava quando eu estava triste, dizia que
Me amava em ocasiões especiais. Para mim, aquilo bastava. As crianças cresceram rápido demais, como todo mundo sempre avisou que aconteceria. Lucas se tornou um menino sério, estudioso, que passava horas lendo gibis e depois livros de aventura. Amanda era o oposto, falante, arteira, sempre inventando brincadeiras novas e arrastando o irmão para suas fantasias. Eu assistia a eles crescerem com aquela mistura de orgulho e melancolia que toda mãe sente, sabendo que cada dia que passa é um dia a menos de infância, um passo a mais em direção ao momento em que eles não precisariam mais de mim da mesma forma. Fernando mantinha sua rotina de sempre. Acordava às 6, tomava café preto sem açúcar com 2 torradas, vestia terno e gravata, passava gel no cabelo já começando a ficar grisalho. Ele beijava minha testa, bagunçava o cabelo das crianças e saía pela porta às 7 em ponto. Voltava entre 6 e 7 da noite, cansado, com aquela expressão distante de quem passou o dia resolvendo problemas. Jantávamos juntos. Ele perguntava sobre o dia das crianças, sobre a escola, sobre as notas, mas sempre parecendo estar meio ausente, como se sua mente estivesse em outro lugar. Aos poucos, sem que eu percebesse direito quando começou, Fernando foi ficando mais distante. Não era nada óbvio, nada que levantasse bandeiras vermelhas imediatamente. Eram pequenas coisas, mudanças sutis que eu atribuía ao estresse do trabalho, à idade chegando, às responsabilidades de ser pai e provedor. Ele passou a ficar mais tempo trancado no escritório que montamos no quartinho dos fundos, dizendo que precisava resolver pendências do trabalho. Começou a viajar com mais frequência, fins de semana inteiros para convenções e reuniões em outras cidades. Quando estava em casa, parecia sempre distraído, como se estivesse contando os minutos para poder se refugiar novamente naquele escritório. Eu tinha 42 anos quando comecei a sentir que algo estava errado, embora não soubesse exatamente o que. Era uma sensação difusa, uma inquietação que crescia no peito principalmente de manhã, depois que todos saíam e eu ficava sozinha naquela casa que de repente parecia grande demais e silenciosa demais. Às vezes eu parava no meio de uma tarefa, com a vassoura na mão ou o pano de prato molhado, e simplesmente olhava ao redor, tentando identificar o que estava diferente. A casa continuava a mesma, os móveis nos mesmos lugares, as fotos nas paredes mostrando nossa família feliz em aniversários e férias, mas havia algo no ar, uma tensão invisível, como aquela sensação antes de uma tempestade quando o céu fica amarelado e os pássaros se calam. Fernando começou a trancar a porta do escritório. Antes ele deixava aberta, eu entrava para levar café ou para chamar para o jantar, via ele sentado na frente do computador mexendo em planilhas, ou falando ao telefone sobre orçamentos e prazos de entrega. Mas agora, a porta ficava trancada e quando eu batia, ele demorava para responder. Ouvia o som de gavetas se fechando rápido, o clique do mouse como se estivesse fechando janelas às pressas. Quando abria a porta, tinha sempre aquela expressão levemente irritada, como se eu tivesse interrompido algo muito importante. Comecei a prestar mais atenção, sem nem perceber que estava fazendo isso. Notei que ele passou a tomar banhos mais demorados, a usar um perfume diferente, mais caro, que eu não tinha comprado. Quando eu perguntava sobre o perfume, ele dizia que tinha ganhado de um cliente ou que tinha comprado em promoção, sempre com uma resposta pronta demais, ensaiada demais. Suas roupas íntimas começaram a aparecer escondidas no fundo do cesto, enroladas em outras peças, como se ele não quisesse que eu as visse. Eu levantava aquelas roupas e ficava olhando, tentando entender por que um homem esconderia suas próprias roupas sujas da esposa. Uma noite, devia ser março. Lembro porque Amanda
Tinha acabado de começar o ano letivo novo. Eu acordei e Fernando não estava na cama. Olhei o relógio na mesinha de cabeceira, aquele despertador digital com números vermelhos que brilhavam no escuro. Eram 3h20 da manhã. Levantei, coloquei o roupão, caminhei pelo corredor escuro. A porta do escritório estava fechada, mas havia luz acendendo por baixo da fresta. Fiquei ali parada, descalça no chão frio, ouvindo. Não havia som de digitação, não havia som de nada. Apenas silêncio. Bati de leve na porta e chamei o nome dele. Fernando? Está tudo bem? Ouvi um movimento brusco lá dentro. Algo caindo, depois passos rápidos. Ele abriu a porta só uma fresta, o rosto dele aparecendo naquela luz amarela da luminária de mesa. Estava com uma expressão estranha, os olhos arregalados, as bochechas coradas. Sim? O que foi? Sua voz saiu mais alta que o normal, quase agressiva. Eu recuei um passo instintivamente. Só vim ver se está tudo bem, são 3 da manhã. Ele passou a mão pelo rosto, suspirou, abriu um pouco mais a porta, mas ainda bloqueando a visão do interior do cômodo. Estou resolvendo um problema urgente do trabalho. Um fornecedor da Bahia, fuso horário diferente. Você sabe como é. Volta para a cama, eu já vou. Mas ele não foi. Fiquei deitada, ouvindo os sons abafados vindos do escritório até o céu começar a clarear. Quando finalmente adormeci, já estava amanhecendo e acordei com o som dele tomando banho, se preparando para mais um dia de trabalho, como se nada tivesse acontecido. No café da manhã ele estava normal, sorridente até, conversando com as crianças sobre a escola, perguntando se Lucas tinha estudado para a prova de matemática. Eu fiquei observando ele, tentando enxergar algo diferente, alguma pista, mas ele parecia exatamente o mesmo Fernando de sempre. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu me peguei fazendo coisas que nunca imaginei que faria. Coisas que me envergonhavam, mas que eu não conseguia parar. Vasculhei os bolsos das calças dele antes de colocar na máquina, procurando por quê, nem eu sabia. Bilhetes, números de telefone, manchas de batom, todos aqueles clichês de esposa desconfiada que eu sempre tinha achado ridículos nas novelas. Não encontrei nada. Tentei entrar no escritório quando ele não estava, mas a porta permanecia trancada e ele tinha levado a chave. Chequei as contas bancárias, procurando por gastos estranhos, hotéis, restaurantes, presentes caros, tudo normal, as mesmas despesas de sempre. Comecei a me questionar se não estava enlouquecendo, se não estava criando problemas onde não existiam. Minha mãe, na sua sabedoria de quem viveu 75 anos e criou 5 filhos, sempre dizia que toda mulher tem aquele pressentimento, aquela voz interior que avisa quando algo está errado. Mas e se aquela voz estivesse mentindo? E se fosse apenas paranoia, insegurança da idade chegando, medo de perder o homem que eu amava para uma mulher mais jovem e mais bonita? Eu me olhava no espelho e via as rugas ao redor dos olhos, a pele começando a ceder no pescoço, os cabelos com mais fios brancos a cada mês. Talvez fosse apenas isso, o medo comum de qualquer mulher de meia idade. Mas então, aconteceu algo que fez tudo mudar. Era uma quinta-feira. Lembro perfeitamente porque era o dia que eu levava a Amanda para a aula de balé. Ela tinha 9 anos e estava apaixonada pela dança. Mas naquela semana, a professora tinha cancelado a aula, mandou mensagem avisando que estava com gripe. Voltei para casa mais cedo. Devia ser umas 3 da tarde, um horário que Fernando nunca estaria em casa. Ele sempre trabalhava até pelo menos 6. Abri a porta da frente, entrei, coloquei a bolsa no aparador da sala, tirei os sapatos. A casa estava silenciosa, mas não aquele silêncio vazio de quando não há ninguém. Era um silêncio diferente, tenso, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. E então
eu ouvi um som vindo do andar de cima, do nosso quarto. Não era um som alto, era quase imperceptível, mas na quietude daquela tarde eu ouvi claramente. Era como um gemido baixo, depois outro, um ritmo que eu reconhecia, mas que não fazia sentido naquele contexto. Meu coração começou a bater mais rápido, aquele tipo de batida que você sente na garganta e nos ouvidos. Minha primeira reação foi de medo. Pensei que poderia ser um ladrão, alguém que tinha invadido a casa. Mas então pensei no carro de Fernando. Será que estava na garagem? Não tinha prestado atenção quando cheguei. Comecei a subir as escadas devagar, cada degrau parecendo fazer um barulho ensurdecedor, embora eu estivesse tentando ser silenciosa. Minha mão estava suada na madeira do corrimão. Minha respiração estava rápida demais. Cheguei no corredor do segundo andar. O som estava vindo definitivamente do nosso quarto. A porta estava entreaberta. Através da fresta, eu podia ver um pedaço da cama, o edredom que eu mesma tinha estendido aquela manhã. Minha mente estava processando tudo muito devagar e muito rápido ao mesmo tempo. Será que Fernando tinha vindo almoçar em casa? Mas por que não me avisou? E aquele som, aquele gemido, o que era? Empurrei a porta com a ponta dos dedos, ela abriu sem fazer barulho, e o que eu vi naquele momento congelou cada músculo do meu corpo, cada pensamento da minha mente. Fernando estava lá, deitado na nossa cama, no lugar onde dormíamos juntos todas as noites. Havia 23 anos. Mas ele não estava sozinho, e a pessoa que estava com ele, abraçada a ele, com a cabeça apoiada no peito dele, enquanto ele acariciava os cabelos com tanta ternura, não era uma mulher, era um homem. Eu não consegui me mexer. Meu corpo simplesmente não respondia aos comandos do... Fiquei ali, parada, na porta do quarto, com a mão ainda na maçaneta, os olhos fixos naquela cena que o cérebro se recusava a processar completamente. O homem era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos escuros, pele clara, usava apenas uma cueca. Fernando estava de camisa aberta e calça, como se tivessem sido interrompidos no meio de algo, ou como se estivessem apenas descansando depois. Mas era a expressão no rosto do meu marido que me cortou como uma faca. Aquele olhar de ternura absoluta, aquele sorriso suave nos lábios, a mão dele acariciando os cabelos do outro homem, com uma delicadeza que eu não via dirigida a mim há anos. Não sei quanto tempo passou, até que Fernando olhou para cima e me viu. Nossos olhos se encontraram e por um segundo, talvez 2, o tempo parou completamente. Vi o rosto dele mudar, o sorriso congelando, os olhos se arregalando, a cor sumindo das bochechas. O outro homem deve ter sentido a tensão porque se virou também, me viu, e se afastou de Fernando num pulo, caindo praticamente da cama, tropeçando nas próprias pernas. Marisa, a voz de Fernando saiu rouca, quebrada, cheia de um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. Marisa, eu posso explicar. Mas eu não conseguia ouvir direito. Havia um zunido nos meus ouvidos como se estivesse debaixo d'água. Minha visão estava embaçada nas bordas. Só conseguia focar neles, 2, naquela cama, naquele quarto que de repente parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Senti minhas pernas bambearem e me apoiei no batente da porta. O outro homem estava se vestindo freneticamente, puxando a calça jeans, procurando a camisa que estava jogada no chão. Ele murmurava, desculpa, 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 como um mantra. Sem olhar para mim, o rosto vermelho de vergonha ou medo, não consegui distinguir. Fernando levantou da cama, fechou a camisa com dedos trêmulos, deu alguns passos na minha direção. Não, eu finalmente encontrei minha voz. Saiu fina e aguda, quase um grito. Não chega perto de mim. Ele parou imediatamente, as mãos levantadas como se estivesse lidando com um animal assustado. Marisa, por favor, me deixa explicar. Isso não é o que você está pensando. Uma risada histérica escapou da minha garganta.
Não é o que eu estou pensando. Eu te encontrei na nossa cama com outro homem, Fernando. Na nossa cama. O que exatamente eu deveria estar pensando? O outro homem terminou de se vestir e passou por mim correndo. Desceu as escadas aos tropeços, ouvi a porta da frente bater. O som ecoou pela casa vazia, seguido de um silêncio pesado, sufocante. Fernando e eu ficamos ali, separados por alguns metros, que pareciam quilômetros, olhando um para o outro como dois estranhos. Eu via aquele homem com quem tinha vivido 23 anos, com quem tinha criado 2 filhos, com quem tinha dividido cama, comida, sonhos, medos, e não reconhecia nada nele. Era como se a pessoa que eu conhecia tivesse sido uma fantasia, uma ilusão elaborada, e agora eu estivesse finalmente vendo a verdade. Quanto tempo? Minha voz saiu mais calma, agora, fria, distante. Quanto tempo, Fernando? Ele baixou as mãos, olhou para o chão, para a cama desfeita, para qualquer lugar menos para mim. Não sei o que você quer dizer. Não me trata como idiota. Eu sibilei, sentindo a raiva começar a subir, quente e violenta, queimando através do choque. Quanto tempo você está me traindo? Quanto tempo você está vivendo essa mentira? Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que eu conhecia tão bem, que ele fazia quando estava nervoso ou preocupado. Desde sempre, ele sussurrou tão baixo que quase não ouvi. Desde sempre, Marisa. As palavras caíram como bombas no silêncio do quarto. Senti minhas pernas cederem de vez e me sentei no chão mesmo, ali na porta, as costas contra a parede. Desde sempre. 23 anos de casamento, 2 filhos, uma vida inteira construída juntos. E tudo era mentira desde o começo? Como? Como você conseguiu? Como você me olhou nos olhos todos esses anos, me beijou, dormiu ao meu lado, fez filhos comigo, sabendo que era tudo mentira? Fernando deslizou pela parede também, sentando no chão, do outro lado do quarto, a cabeça entre as mãos. Eu te amava, Marisa. Ainda amo. Você e as crianças, vocês são minha família, minha vida. Mas essa parte de mim eu nunca consegui apagar. Tentei, juro que tentei. Quando nos casamos, eu achei que conseguiria, que construindo uma família, tendo filhos, sendo um bom marido, eu conseguiria ser normal. Sua voz quebrou na última palavra e ele começou a chorar, grandes soluços silenciosos que faziam seus ombros tremerem. Mas eu não sentia pena, não ainda. Só sentia aquela raiva gelada crescendo, misturada com uma dor tão profunda que parecia física, como se alguém tivesse aberto meu peito e arrancado meu coração com as próprias mãos. Então eu fui o quê? Sua capa? Sua tentativa de consertar algo que você acha que está quebrado? Nossos filhos foram o quê, Fernando? Parte da sua mentira elaborada? Não. Ele olhou para mim finalmente, o rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos. Não, vocês são reais. Meu amor por vocês é real. Só essa parte, só isso, eu não consegui controlar. Levantei do chão com dificuldade. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Preciso sair daqui, preciso pensar. Caminhei até o closet, peguei uma mala pequena. Comecei a jogar roupas dentro, sem olhar o que estava pegando. Fernando levantou também. Você vai para onde? Para a casa da minha mãe. Não quero você aqui quando eu voltar. Ele deu um passo na minha direção. E as crianças? Como vamos explicar? Eu parei, a mala meio cheia nas mãos, e olhei para ele com uma frieza que eu não sabia que existia dentro de mim. Você devia ter pensado nisso antes de trazer seu amante para a cama onde nossos filhos foram concebidos. Desci as escadas tropeçando, joguei a mala no banco de trás do carro, entrei e saí em disparada sem olhar para trás. Só quando estava a alguns quarteirões de distância é que as lágrimas começaram, violentas e incontroláveis, embaçando minha visão. Tive que encostar o carro, trêmula demais para dirigir. Fiquei ali sentada, as mãos agarradas no volante, chorando com uma intensidade que me assustou. Não eram só lágrimas de tristeza ou raiva,
Eram lágrimas de luto. Estava chorando a morte de uma vida inteira, de uma identidade, de uma história que eu achava que era minha, mas que agora descobria ser apenas uma ficção. A casa da minha mãe ficava em um bairro mais antigo da cidade, uma daquelas construções de esquina com varanda ampla e jardim, cheio de rosas que ela cuidava com devoção religiosa. Quando toquei a campainha, ainda com o rosto inchado de tanto chorar, foi minha irmã mais nova, Cristina, quem atendeu. Ela estava visitando minha mãe, como fazia toda quinta-feira depois que se aposentou do banco. O sorriso dela morreu assim que me viu. Marisa, o que aconteceu? Não consegui responder, apenas desabei nos braços dela, chorando de novo. Minha mãe apareceu no corredor, enxugando as mãos no avental de cozinha, aquele de tecido florido que ela usava havia décadas. Quando me viu, não fez perguntas, apenas se aproximou e me abraçou. E Cristina nos abraçou também, e ficamos ali as três no corredor da entrada, um nó de mulheres chorando e se apoiando. Depois de um tempo que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas minutos, minha mãe me levou para a cozinha, me sentou na cadeira junto à mesa de fórmica amarela e colocou uma xícara de chá de erva cidreira na minha frente. Bebe, minha filha, devagar. Depois você conta. E eu contei. Contei tudo, desde os primeiros sinais estranhos, as madrugadas no escritório trancado, a distância crescente, até aquela tarde terrível. Minha mãe ouviu em silêncio, o rosto dela envelhecendo 10 anos na frente dos meus olhos. Cristina segurou minha mão na mesa, apertando forte quando eu chegava nas partes mais difíceis. Quando terminei, minha garganta estava doendo de tanto falar e o chá tinha esfriado sem que eu tomasse um gole. Cristina foi quem falou primeiro. Aquele filho da mãe. Desculpa, mãe, mas é verdade. Todos esses anos mentindo, usando você, expondo você a Deus sabe que tipos de doença. Você precisa fazer exames, Marisa, amanhã mesmo. E você precisa de um advogado. Minha mãe balançou a cabeça lentamente. Nunca confiei completamente naquele homem. Tinha algo nos olhos dele, algo que nunca ficava quieto, sempre procurando outra coisa além do que estava na frente dele. Mas eu pensei, olha só, são os ciúmes bobos de uma sogra. Pensei que era só minha imaginação. Fiquei na casa da minha mãe aquela noite, dormindo no meu quarto de infância que ela mantinha intacto, com as mesmas cortinas de crochê e a mesma colcha de retalhos. Não consegui dormir direito. Ficava olhando para o teto, vendo as sombras das árvores do lado de fora dançando na luz do poste. Minha mente não parava de revisar cada momento dos últimos anos, procurando por sinais que eu tinha perdido, por pistas que deviam estar óbvias, mas que eu tinha ignorado por cegueira ou por escolha. Pensei nas crianças. Lucas tinha 16 anos, Amanda tinha 12. Como eu ia contar para ele? Como ia explicar que o pai deles, o homem que eles admiravam e amavam, tinha vivido uma mentira a vida inteira? Que eu, a mãe deles, tinha sido enganada completamente, que nossa família, aquela unidade perfeita que eles conheciam, era baseada em uma fundação de areia que tinha acabado de desmoronar? Meu telefone tocou várias vezes durante a noite. Fernando ligando, mandando mensagem. Eu não atendi, não li. Não estava pronta. Não sabia se algum dia estaria. Na manhã seguinte, quando desci para a cozinha e encontrei minha mãe, já acordada, fazendo café e tapioca como sempre fazia, ela olhou para mim com aqueles olhos sábios de quem viveu muito e viu muito. Você vai sobreviver a isso, minha filha. Não parece agora, mas vai. As mulheres da nossa família sempre foram fortes. Você vai descobrir isso em você mesma. Mas eu não me sentia forte. Me sentia quebrada, despedaçada, como um vaso que tinha caído no chão e estilhaçado em 1000 pedaços. E mesmo que eu conseguisse juntar todos os pedaços de volta, as rachaduras sempre estariam lá, visíveis, permanentes. Tomei o café em silêncio, mordiscando a tapioca que parecia papelão na minha boca, e tentei juntar coragem para o que viria a seguir.
porque as crianças voltariam da escola naquela tarde e Fernando estaria lá, e eu teria que voltar para aquela casa, encarar aquela situação e de alguma forma encontrar palavras para explicar o inexplicável. Como você diz para seus filhos que tudo o que eles conheciam sobre sua família era, em parte, uma mentira? Como você protege a inocência deles quando a sua própria foi destruída? Cristina chegou por volta das 10 da manhã, tinha cancelado seus compromissos para ficar comigo. Ela me levou para uma clínica particular onde fiz uma bateria de exames que me fizeram sentir suja, violada, mesmo sabendo que era necessário. A médica, uma mulher de meia idade, com olhos gentis, segurou minha mão quando viu as lágrimas escorrendo pelo meu rosto durante o exame. Você vai ficar bem, ela disse suavemente. Você está fazendo a coisa certa, se cuidando. Os resultados ficariam prontos em uma semana. Uma semana que pareceria uma eternidade de incerteza e medo. Depois, fomos ao escritório de um advogado que Cristina conhecia, um homem sério chamado Dr. Roberto, que ouvia minha história fazendo anotações em um bloco amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com um lenço e olhou para mim com uma expressão que misturava profissionalismo e compaixão. Senhora Marisa, esse tipo de situação é mais comum do que as pessoas imaginam. Infelizmente, muitas mulheres passam por isso, mas a senhora tem direitos e vamos garantir que sejam respeitados. Vamos precisar documentar tudo, juntar provas e preparar um caso sólido para o divórcio. Divórcio. A palavra ressoou na sala, como um sino funeral. 23 anos de casamento reduzidos a um processo legal, a documentos e assinaturas e divisões de bens. Como uma vida inteira podia ser desmontada tão clinicamente? Dr. Roberto me deu uma pasta com documentos para assinar. Explicou os próximos passos, falou sobre pensão, sobre guarda dos filhos, sobre divisão de patrimônio. Eu ouvia como se estivesse debaixo d'água de novo, tudo chegando abafado e distorcido. Quando saímos do escritório do advogado já era meio-dia. Cristina sugeriu que almoçássemos em algum lugar, mas eu não tinha fome, não conseguia nem imaginar comida sem sentir náusea. Voltamos para a casa da minha mãe e ficamos ali às 3, sentadas na sala, sem ligar a televisão, apenas existindo naquele espaço de dor compartilhada. Minha mãe contou histórias da própria vida, de quando meu pai teve um caso há 40 anos atrás, antes de eu nascer, e como ela quase o deixou, mas decidiu dar uma segunda chance. Não é a mesma coisa, ela disse olhando pela janela para as rosas do jardim. O que Fernando fez com você é diferente, é mais profundo. É uma mentira sobre quem ele é, não só sobre o que ele fez. Às 4 da tarde, decidi que tinha que voltar para casa. Tinha que estar lá quando as crianças chegassem. Tinha que ser eu a controlar a narrativa. Não podia deixar Fernando fazer isso sozinho. Cristina ofereceu ir comigo, mas recusei. Isso era algo que eu tinha que fazer sozinha, como mãe, como adulta, responsável por aquelas 2 vidas que eu tinha trazido ao mundo e que agora teria que guiar através dessa tempestade. A casa estava quieta quando cheguei. O carro de Fernando estava na garagem, então ele estava lá dentro, esperando. Abri a porta devagar, entrei, deixei a bolsa no mesmo lugar de sempre, como se fosse um dia normal, como se minha vida não tivesse implodido 24 horas atrás. Fernando apareceu na sala, vindo da cozinha. Ele parecia ter envelhecido uma década. Durante a noite, com olheiras profundas, o cabelo despenteado, a roupa do dia anterior ainda vestida e amarrotada. Marisa, obrigado por voltar. Eu não sabia se você ia. Não voltei por você, eu disse, minha voz firme apesar do tremor que sentia por dentro. Voltei pelas crianças. Elas merecem ouvir isso de nós dois, juntos, não de um de nós tentando pintar o outro como vilão. Ele assentiu, aliviado. Como vamos fazer isso? Você é o especialista em mentiras, Fernando. Você decide.
A crueldade das minhas palavras o atingiu visivelmente, mas ele não retrucou, apenas baixou os olhos. Lucas chegou primeiro, como sempre, vindo sozinho da escola que ficava a 3 quadras de casa. Entrou pela porta dos fundos, jogou a mochila no chão da cozinha, abriu a geladeira procurando algo para comer. Oi, mãe. Oi, pai. Por que vocês dois estão com essa cara? Aconteceu alguma coisa? Meu filho, meu menino, que estava se transformando em homem, com a voz mudando e os primeiros sinais de barba aparecendo, me olhava com aqueles olhos inocentes, ainda não contaminados pela maldade e complexidade do mundo adulto. Senta, filho, a gente precisa conversar. Precisa esperar sua irmã chegar. Amanda apareceu 15 minutos depois, trazida pela mãe de uma colega que sempre as buscava às quintas. Entrou pulando, toda animada, contando sobre algo que tinha acontecido na aula de ciências, algo sobre uma experiência com vinagre e bicarbonato. Parou quando viu nossos rostos, a felicidade sumindo como se alguém tivesse apagado uma luz. O que foi? Alguém morreu? A vovó está bem? Sua avó está ótima, eu disse, forçando um sorriso. Vem, senta aqui com seu irmão, precisamos conversar em família. Os 4 sentamos na sala, Fernando e eu no sofá, as crianças na poltrona em frente. Lucas já estava tenso, pressentindo que algo grave estava por vir. Amanda ainda parecia confusa, olhando de mim para Fernando, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para Fernando, esperando que ele tomasse a iniciativa, afinal era ele quem tinha criado aquela situação. Mas ele apenas ficou ali sentado, paralisado, olhando para as próprias mãos entrelaçadas no colo. Seu pai e eu vamos nos separar, eu disse finalmente, porque alguém tinha que dizer. As palavras saíram simples, diretas, como se estivesse comentando sobre o tempo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lucas ficou pálido, a boca entreaberta. Amanda deu uma risada, aquele tipo de riso nervoso quando você não acredita no que está ouvindo. Isso é uma pegadinha? Vocês estão brincando, né? Não estamos brincando, amor. Eu e seu pai, nós. A voz me falhou e tive que parar, respirar fundo, continuar. Nós não vamos mais morar juntos, mas vocês dois, vocês continuam sendo a coisa mais importante para nós. Isso não muda. Lucas se levantou de repente. Por quê? Por que vocês vão se separar? Vocês brigaram? Foi por causa do trabalho do pai? A gente pode mudar de casa, pode economizar, pode fazer qualquer coisa. Por favor, não façam isso. A voz do meu filho quebrando, a súplica desesperada, foi como uma faca no meu coração. Olhei para Fernando, esperando que ele tivesse coragem de assumir a responsabilidade, de explicar para os filhos o que tinha feito. Mas ele continuava mudo, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não é sobre dinheiro, filho. É mais complicado que isso. Às vezes as pessoas descobrem que não podem mais ficar juntas, que não é saudável. Mas Amanda não aceitou a explicação vaga. Ela se levantou também, os punhos cerrados, a voz saindo alta e raivosa, de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Isso não é justo. Vocês não podem simplesmente decidir acabar com nossa família assim. A gente não tem direito de saber por que de verdade. Ela tinha razão. Eles mereciam saber a verdade. Mas como você conta para seus filhos que o pai deles é gay, que viveu escondido a vida toda, que usou você, a mãe deles, como fachada? Como você faz isso sem destruir completamente a imagem que eles têm do pai, sem plantar sementes de raiva e ressentimento que podem nunca ser curadas? Fernando, você precisa falar, eu disse baixo, apenas para ele ouvir. Você precisa ser honesto com ele. Eles merecem isso. Fernando levantou a cabeça, limpou as lágrimas com as costas da mão e olhou para nossos filhos com uma expressão de dor tão profunda que era quase insuportável de testemunhar. Lucas, Amanda, vocês têm razão. Vocês merecem saber a verdade. E a verdade é que eu,
Sua voz tremeu, mas ele continuou. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Ou melhor, eu sou mais do que vocês sabem. Eu sou gay. Sempre fui. E escondi isso de todo mundo, da sua mãe, de vocês, de mim mesmo, por muitos anos. Mas ontem sua mãe descobriu. E agora não posso mais fingir. O silêncio que seguiu a confissão foi diferente do anterior. Era mais pesado, mais denso, carregado com o peso de uma revelação que mudava tudo. Lucas se sentou de volta na poltrona, como se suas pernas não pudessem mais segurá-lo. Amanda ficou parada onde estava, as lágrimas começando a correr pelo rosto, a boca abrindo e fechando sem som. Mas ela finalmente conseguiu falar, a voz fina como a de uma criança pequena. Mas você ama a mamãe? Você ama a gente? Amo! Fernando disse imediatamente, se levantando e dando um passo em direção a ela. Mas ela recuou. Amo vocês mais que qualquer coisa nesse mundo. Vocês são minha família, são a coisa mais real e verdadeira da minha vida. Mas isso, essa parte de mim, eu não consigo mudar. Tentei por anos, mas não consigo. E não é justo com ninguém, especialmente com sua mãe, continuar fingindo. Lucas estava processando tudo em silêncio. Aquele jeito introspectivo dele de lidar com informações difíceis. Amanda continuava chorando, mas agora estava olhando para mim, não para Fernando. Mamãe, você sabia? Você sabia e escondeu da gente também? A acusação na voz dela me cortou. Não, amor, eu descobri ontem. Ao mesmo tempo que vocês estão descobrindo agora, eu também fui enganada. Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim. E então correu para mim, se jogou nos meus braços, soluçando contra meu peito. Eu a abracei apertado, sentindo o corpo pequeno dela tremer, e percebi que, mesmo agora, mesmo quebrada, eu ainda era a mãe, ainda era o porto seguro. Lucas finalmente falou, e sua voz estava estranhamente calma, controlada demais para um garoto de 16 anos. Então, tudo foi mentira? Toda a nossa vida? Não, filho. Fernando tentou se aproximar, mas Lucas levantou a mão, um gesto claro de pare. Tudo que construímos, as férias, os churrascos, as noites de filme, tudo isso era real. Meu amor por vocês sempre foi real. Era só essa parte, só minha orientação sexual que eu escondi. Orientação sexual. Lucas repetiu, a voz carregada de um cinismo amargo que não combinava com seu rosto jovem. É assim que você chama trair a mamãe por 23 anos? Mentir todos os dias? Fazer ela acreditar que tinha um casamento real, quando tudo era só uma fantasia conveniente para você? A crueza das palavras do meu filho me surpreendeu, mas também me encheu de um orgulho estranho. Ele estava me defendendo, estava colocando em palavras a raiva que eu mesma sentia, mas tinha dificuldade de expressar. Fernando pareceu encolher sob o olhar do filho, ficando menor, mais frágil. Eu sei que machucei sua mãe, sei que não tenho desculpa, mas eu também sofri, Lucas. Você não imagina o que é viver escondendo quem você é, com medo de ser rejeitado, de perder tudo. Bom, Lucas se levantou novamente, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Agora você vai descobrir o que é perder tudo de verdade. E saiu da sala, subiu as escadas, bateu a porta do quarto com tanta força que os quadros na parede tremeram. Amanda se soltou de mim, limpou o rosto com as mãos, olhou para Fernando com uma expressão que misturava confusão e mágoa. Eu não sei se consigo olhar para você agora, pai. Não sei nem quem você é mais. E seguiu o irmão, mais devagar, virando-se uma vez na escada como se fosse dizer mais alguma coisa, mas desistindo e continuando até desaparecer no corredor do andar de cima. Ficamos sozinhos, Fernando e eu, naquela sala que tinha visto tantas noites de filme em família, tantas manhãs de café da manhã de domingo, tantos momentos que agora pareciam pertencer a outra vida, a outras pessoas. Você destruiu tudo, eu disse.
Minha voz saindo cansada, sem raiva, apenas constatando um fato. Você destruiu nossa família, destruiu a confiança deles, destruiu a inocência deles. Eles nunca vão te olhar da mesma forma. Fernando se sentou de volta no sofá, a cabeça nas mãos. Eu sei, Deus, eu sei. Mas o que você queria que eu fizesse? Que continuasse mentindo até morrer? Não, eu disse, me levantando. Queria que você tivesse sido honesto desde o começo, que não tivesse me usado, que não tivesse trazido filhos ao mundo baseado em uma mentira. Queria que você tivesse tido coragem de viver sua verdade em vez de destruir minha vida para manter sua farsa. Saí da sala, subi para o quarto de Amanda. Bati levemente na porta antes de entrar. Ela estava deitada na cama, abraçada a um urso de pelúcia que ganhara quando tinha 5 anos e que ainda mantinha por puro sentimentalismo. Amor, posso entrar? Ela não respondeu, mas também não me mandou embora. Então entrei, sentei na beirada da cama, coloquei a mão nas costas dela, fazendo aquele movimento circular que sempre a acalmava quando era pequena. As amigas na escola, algumas têm pais divorciados, ela disse com a voz abafada pelo travesseiro. E eu sempre pensei, que bom que meus pais se amam, que bom que eu tenho uma família normal. Mas a gente nunca foi normal, né? Foi tudo mentira o tempo todo. Não foi tudo mentira, eu disse gentilmente. O amor que eu e seu pai temos por vocês é real. As memórias boas que vocês têm são reais. O problema é entre mim e ele, não tem a ver com vocês. Mas tem. Ela se virou para me olhar, os olhos vermelhos e inchados. Tem tudo a ver com a gente, porque agora a gente tem que escolher lados, tem que explicar para os outros, tem que lidar com todo mundo olhando pra gente com pena ou julgando. E eu odeio isso. Odeio que ele tenha feito isso com a gente. Fiquei com ela até adormecer, cantando baixinho as mesmas canções de ninar que cantava quando ela era bebê, passando a mão pelos cachos do cabelo dela. Quando finalmente suas respirações ficaram profundas e regulares, levantei devagar, apaguei a luz e fui até o quarto do Lucas. Sua porta estava fechada e quando bati não houve resposta, mas ouvi música tocando baixinho. Lucas, posso entrar? Após um silêncio longo, ele respondeu, está aberta. Entrei e o encontrei sentado na cadeira do computador, de costas para a tela, olhando pela janela para a rua escura. Não liguei a luz, apenas me sentei na cama dele, esperando. Você está bem? Perguntei, sabendo que era uma pergunta idiota, mas não sabendo o que mais dizer. Ele deu uma risada seca, sem humor. Estou ótimo, mãe. Acabei de descobrir que meu pai é gay e que meus pais estão se divorciando. Melhor dia da minha vida. Há sarcasmo na voz dele era um mecanismo de defesa, eu sabia, então não reagi. Você tem direito de estar com raiva, de estar confuso, de sentir o que você está sentindo. Ele continuou olhando pela janela. Os caras na escola, eles fazem piadas sobre isso, sobre gays, sobre famílias quebradas. E eu sempre ria junto porque era só piada, sabe? Não era real, mas agora é. Agora eu sou aquele cara que o pai saiu do armário, aquele cara da família bagunçada. E eu não sei como lidar com isso. Filho, olha pra mim. Ele se virou lentamente. O que seu pai é não define quem você é. Nem o que aconteceu entre nós define sua família. Você tem uma família que te ama. Ainda tem. Só vai ser diferente daqui pra frente. Diferente, ele repetiu amargamente. É um jeito bonito de falar que está arruinado. Levantei e fui até ele. Coloquei as mãos nos ombros dele. Não está arruinado. Está machucado. Está confuso. Mas não está arruinado. E a gente vai passar por isso juntos. Eu, você, sua irmã. A gente é forte o suficiente. Ele finalmente olhou para mim. Realmente olhou e vi que meu menino estava tentando ser forte, tentando ser o homem da casa prematuramente, carregando um peso que não deveria ser dele. Soltei seus ombros e o abracei.
E depois de um momento de resistência, ele me abraçou de volta, e nós dois choramos ali, no quarto escuro, segurando um ao outro. Os dias seguintes foram uma névoa de advogados, documentos, conversas difíceis e silêncios ainda mais difíceis. Fernando se mudou para um apartamento pequeno do outro lado da cidade, levando apenas o essencial. Concordamos que ele veria as crianças nos finais de semana, mas nas primeiras semanas nem Lucas nem Amanda quiseram ir. Eles precisavam de tempo. Eu expliquei para ele ao telefone e ele aceitou com aquela voz quebrada que tinha se tornado sua nova forma de falar. A notícia se espalhou, porque notícias assim sempre se espalham em cidades pequenas. As vizinhas olhavam para mim com pena quando eu saía para comprar pão. As mães das amigas de Amanda cochichavam quando me viam na frente da escola. Sentia os olhares, ouvia os sussurros, mas mantinha a cabeça erguida porque tinha decidido que não ia me envergonhar de algo que não era minha culpa. Minha mãe vinha quase todo dia, trazia comida porque eu tinha parado de cozinhar direito, não tinha fome, não tinha vontade de fazer nada, além do básico necessário para manter a casa funcionando e as crianças cuidadas. Os exames que eu tinha feito voltaram, graças a Deus, todos negativos. Mas aquele alívio foi manchado pela raiva de ter que fazer aqueles exames em primeiro lugar, de ter sido colocada em risco sem meu conhecimento ou consentimento. Dr. Roberto, meu advogado, reuniu evidências, conversou com testemunhas, preparou o caso. O homem que Fernando tinha trazido para nossa casa, descobri, se chamava Ricardo e eles se encontravam há 6 meses. 6 meses. Não era um deslize, não era um momento de fraqueza, era um relacionamento com encontros regulares, mentiras elaboradas, uma vida paralela inteira que Fernando mantinha escondida. Mas a dor maior não vinha de saber dos detalhes, vinha de olhar para trás e ver todas as mentiras que eu tinha engolido. As viagens de trabalho que eram encontro, as noites no escritório que eram conversas por vídeo, os fins de semana que ele inventava desculpas para sair eram encontros furtivos em hotéis baratos. 23 anos da minha vida baseados em uma fundação de mentira. E eu, que me considerava uma mulher inteligente e observadora, não tinha visto nada. Amanda começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite gritando e eu corria para o quarto dela, a pegava nos braços mesmo ela já sendo grande demais para ir e balançava até ela se acalmar. Ela não conseguia me dizer sobre o que eram os pesadelos, apenas que tinha medo, que tudo parecia errado, que não se sentia segura. Marquei uma psicóloga para ela, a doutora Patrícia, uma mulher de 40 e poucos anos com voz suave e consultório cheio de plantas. Amanda ia 2 vezes por semana e aos poucos, muito devagar, começou a melhorar. Lucas lidava com tudo se fechando. Passava horas no quarto ou saía com amigos e voltava tarde, testando os limites que antes respeitava religiosamente. Suas notas na escola caíram, os professores ligavam preocupados, mas quando eu tentava conversar, ele dizia que estava bem, que era só uma fase, que eu não precisava se preocupar. Mas eu via a raiva nos olhos dele toda vez que o nome do pai era mencionado, via a dor que ele tentava esconder atrás da indiferença estudada. 2 semanas depois da separação, Fernando apareceu na porta sem avisar. Era um sábado de manhã. Eu estava preparando café quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, mais magro, com uma barba por fazer que não combinava com sua natureza sempre meticulosa, segurando uma sacola de pão fresco. Eu trouxe pão, como nos velhos tempos, ele disse com um sorriso trêmulo, tentando algum tipo de normalidade. Você não pode simplesmente aparecer aqui, Fernando. Combinamos que você ligaria antes. Eu sei, mas eu senti a falta da casa, de você, das crianças. Posso entrar? Só por um café?
Contra meu melhor julgamento, deixei. Ficamos sentados na cozinha, bebendo café em silêncio, o desconforto pesando entre nós como uma presença física. Como elas estão? Ele perguntou finalmente. Amanda está tendo pesadelos. Lucas está com raiva e tirando notas ruins. Ótimo, não é? Ele baixou os olhos para a xícara. Sinto muito, Marisa. Sei que você está cansada de me ouvir dizer isso, mas é verdade. Nunca quis machucá-los. Mas você machucou, eu disse, minha voz ficando mais alta que eu pretendi. E desculpas não consertam isso. Não consertam as noites que Amanda chora até dormir. Não consertam a raiva que Lucas está sentindo. Não consertam os 23 anos que você roubou de mim. Roubou de você? A voz dele também subiu, uma centelha da velha defensividade aparecendo. Eu te dei uma família, Maria. Te dei uma casa, segurança, filhos. Como isso é roubar? Me deu tudo isso baseado em mentiras. Eu gritei de volta, me levantando tão rápido que a cadeira quase caiu. Me fez acreditar que era amada, que tinha um casamento de verdade, quando o tempo todo você estava vivendo uma fantasia, usando a mim e as crianças como sua capa para o mundo. Como você acha que isso me faz sentir? Como você acha que isso faz as crianças se sentirem? O barulho da discussão deve ter acordado Lucas, porque ele apareceu na entrada da cozinha, de pijama, os cabelos bagunçados de sono. O que ele está fazendo aqui? Vim ver vocês, Lucas. Tentar conversar. Você não é bem-vindo aqui, Lucas disse, a voz gelada. Esta é a casa da minha mãe agora. Você fez sua escolha. Agora vive com ela. Fernando pareceu encolher novamente sob as palavras do filho. Lucas, por favor. Eu ainda sou seu pai. Não sei quem você é, Lucas retrucou. Achei que conhecia meu pai. Mas aquele homem não existe. Era só um personagem que você interpretava. Então não, você não é meu pai. Meu pai não teria feito isso com minha família. Fernando levantou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu nunca quis isso. Nunca quis machucar vocês. Tentei ser um bom pai. Fui um bom pai. Bons pais não destroem suas famílias. Lucas cuspiu as palavras. Bons pais não mentem por décadas. Bons pais... Ele parou, a voz quebrando. Bons pais não fazem suas mães chorarem todas as noites achando que a gente não está ouvindo. E antes que qualquer um de nós pudesse responder, ele se virou e subiu as escadas de volta, deixando apenas o eco de suas palavras cruéis, mas verdadeiras. Peguei minha bolsa, virei as costas para ele, para aquele quarto, para aquela vida que tinha acabado de morrer na minha frente. Desci as escadas sem olhar para trás, entrei no carro e dirigi. Não tinha destino. Apenas precisava sair dali, colocar distância entre mim e aquela casa, aquela cama, aquela verdade insuportável que agora eu carregaria para sempre. Aliás, parte 5. Reconstrução. Dirigi sem rumo pelas ruas da cidade, as lágrimas embaçando minha visão, as mãos tremendo tanto no volante que tive que encostar em um estacionamento vazio de supermercado. Ali, sozinha naquele carro que cheirava ambientador de lavanda e ao perfume que eu usava todos os dias, desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida, com soluços violentos que sacudiam meu corpo inteiro, com gritos abafados contra o volante, com uma dor tão profunda que parecia física, como se alguém tivesse aberto meu peito e arrancado meu coração ainda batendo. Não sei quanto tempo fiquei ali. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, cores bonitas demais para um dia tão feio. Peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para a única pessoa que eu sabia que me entenderia sem julgamento. Cristina, minha irmã mais nova, atendeu no segundo toque. Mari, tudo bem? Minha voz saiu quebrada, quase irreconhecível. Cris, preciso de você. Pode vir me buscar? Estou no estacionamento do Supermax. Não consigo dirigir. Ela não fez perguntas, apenas disse que estava a caminho. 15 minutos depois, vi o carro dela entrando no estacionamento. E quando ela abriu a porta do meu carro e me viu,
Seu rosto se transformou em pura preocupação. Meu Deus, Mari, o que aconteceu? Entrou no banco do carona, me abraçou apertado e eu contei tudo ali mesmo, entre soluços, com a voz falhando, revivendo aquela cena horrível mais uma vez. Quando terminei, Cristina estava chorando também, segurando minha mão com tanta força que deixou marca. Aquele filho da mãe, ela disse com uma raiva que raramente mostrava. Todos esses anos usando você. Vou matar ele. Juro por Deus que vou. Mas então respirou fundo, limpou as próprias lágrimas e voltou a ser a irmã prática que sempre foi. Você não pode voltar para lá hoje. Vem para minha casa. As crianças podem ficar com ele essa noite. Amanhã a gente resolve isso com cabeça fria. Mas não tinha como ter cabeça fria. Não quando meu mundo inteiro tinha virado de cabeça para baixo. Cristina dirigiu meu carro até a casa dela, um apartamento pequeno, mas aconchegante no centro da cidade. Seu marido, Paulo, estava viajando a trabalho, então éramos só nós duas. Ela me colocou no sofá, cobriu com um cobertor, fez chá de camomila que eu não consegui tomar, sentou ao meu lado e ficou ali, apenas segurando minha mão, deixando eu chorar, sem pressa, sem tentar me consolar com palavras vazias. Às vezes o melhor conforto é apenas a presença, e naquela noite, ter minha irmã ali foi a única coisa que me impediu de me despedaçar completamente. Meu celular tocou várias vezes, Fernando ligando, mandando mensagens. Eu não atendi, não li, não estava pronta. Mas então vi uma ligação de Lucas e meu coração parou. As crianças, elas deviam estar chegando em casa, encontrando o pai sozinho, sentindo que algo estava errado. Atendi com a voz ainda trêmula. Filho, mãe, cadê você? O pai está estranho, não quer dizer nada, só fica olhando para a parede. O que aconteceu? O desespero na voz do meu filho de 16 anos me partiu mais uma vez. Respira, amor. Está tudo bem. Eu tive que sair, resolver uma coisa, mas volto amanhã cedo. Cuida da sua irmã para mim, tá bom? Você consegue fazer isso? Houve uma pausa. E então ele disse com aquela voz já de homem, mas ainda de menino. Mãe, você está chorando. Estou ouvindo. O que o pai fez? Amanhã a gente conversa. Prometo. Por hoje, só cuida da Amanda. Faz o jantar, bota ela para dormir. Amanhã eu explico tudo. Desliguei antes que ele pudesse insistir. Antes que eu quebrasse e contasse tudo por telefone, do jeito errado, na hora errada. Cristina me olhou com aqueles olhos castanhos iguais aos da nossa mãe. Você vai ter que contar para eles. Eu sei, sussurrei. Mas como? Como eu destruo a imagem que eles têm do pai? Como eu carrego esse peso de ser a mensageira da pior notícia das vidas deles? Cristina suspirou, passou a mão pelos meus cabelos como fazia quando éramos crianças e eu tinha pesadelos. Não tem jeito fácil, Mari, mas eles merecem a verdade. E você merece não carregar essa mentira sozinha. Fernando que criou essa bagunça. Agora, ele tem que ajudar a limpar. Ela tinha razão. Mas isso não tornava nada mais fácil. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes da casa da minha irmã, olhei para o teto pintado de branco e deixei minha mente vagar por todos os momentos dos últimos 23 anos. Procurei por sinais que deviam estar óbvios, mas que eu tinha ignorado. A falta de interesse sexual nos últimos anos, a forma como ele desviava o olhar quando eu trocava de roupa, as viagens frequentes, o escritório trancado, os banhos demorados, as roupas novas e caras que ele comprava sem me mostrar. Tudo estava lá, gritando na minha cara, mas eu tinha escolhido não ver, porque ver significaria confrontar uma verdade impossível. Me senti idiota, me senti usada, me senti como aquelas mulheres que você vê nas novelas e pensa, como ela não percebeu? Mas quando você está dentro da situação, quando é sua vida, seu marido, sua família, você não vê. Você confia, você acredita, e essa confiança, descobri, pode ser usada como
arma contra você. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e o corpo dolorido como se tivesse apanhado. Cristina já estava acordada, fazendo café, e quando me viu entrar na cozinha, me abraçou sem dizer nada. Tomamos café em silêncio, e então ela disse: "Vou com você. Na hora de contar para as crianças, vou estar lá. Você não tem que fazer isso sozinho." Neguei com a cabeça. "Obrigada. Mas isso é algo que eu e Fernando temos que fazer. É nossa responsabilidade como pais." Dirigi até minha casa às 9 da manhã de sexta-feira. As crianças ainda estariam lá. Era dia de prova na escola e eles entravam mais tarde. O carro de Fernando continuava na garagem. Abri a porta devagar e os encontrei na sala. Lucas estava no sofá, o caderno de matemática aberto, mas claramente sem estudar. Amanda estava sentada no chão, abraçada ao cachorro de pelúcia que ganhara aos 7 anos. Fernando estava na poltrona com a mesma roupa do dia anterior, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Quando me viram, Amanda se levantou num pulo e correu para mim. "Mamãe, onde você estava? Por que você saiu?" Abracei minha filha apertado, sentindo o cheiro de shampoo de morango no cabelo dela e olhei para Fernando por cima da cabeça dela. "Precisamos conversar. Todos nós, agora." Sentamos na sala, eu e Fernando no sofá, as crianças na nossa frente. Lucas já estava tenso, o corpo todo em alerta. Amanda segurava minha mão com tanta força que doía. E então eu disse as palavras que mudariam tudo. "Seu pai e eu vamos nos separar." O silêncio que seguiu foi total. Então, Amanda começou a chorar. Aquele choro alto e desesperado de criança. Lucas ficou branco, as mãos cerrando em punhos. "Por quê? O que aconteceu? Vocês brigaram?" Olhei para Fernando, esperando que ele tivesse a coragem de falar, mas ele estava paralisado. Então, eu mesma falei. "Seu pai me escondeu algo muito importante durante todo o nosso casamento. Algo sobre quem ele realmente é. E ontem eu descobri." Fernando finalmente encontrou a voz. "Sou gay", ele disse baixinho. "Sempre fui. E escondi isso de todos, inclusive de mim mesmo, por muitos anos." O impacto dessas palavras foi como uma bomba. Lucas se levantou, começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Amanda olhou do pai para mim, confusa. Mas você ama a mamãe? Você nos ama?" "Amo vocês mais que tudo", Fernando disse, as lágrimas começando a cair. "Vocês são o que há de mais verdadeiro na minha vida. Mas essa parte de mim, eu não posso mudar." Lucas parou de andar e olhou para o pai com uma mistura de raiva e dor. "Então, nosso casamento todo foi mentira? Nossa família foi só uma fachada?" "Não. Eu falei antes que..." Fernando pudesse responder. "O amor que temos por vocês é real, as memórias são reais. Mas a relação entre mim e seu pai estava baseada em algo que não era verdade. E agora precisamos ser honestos." Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Fernando se mudou para um apartamento pequeno. Contratamos advogados. Começamos o processo de divórcio. As crianças ficaram comigo, mas podiam ver o pai quando quisessem. Lucas recusou por semanas. Amanda ia, mas voltava triste, confusa, cheia de perguntas que eu não sabia responder. Minha mãe foi minha rocha naqueles tempos. Vinha todos os dias, trazia comida, limpava a casa quando eu não tinha força, sentava comigo no sofá e apenas segurava minha mão. "Um dia você vai olhar para trás", ela disse, "e vai perceber que sobreviveu ao pior. E isso vai te fazer mais forte do que nunca imaginou ser." Comecei terapia e levei as crianças também. Doutora Helena, minha psicóloga, me ajudou a entender que o que Fernando fez não era sobre mim. Não era porque eu não era bonita o suficiente ou interessante o suficiente. Era sobre ele, sobre sua própria jornada, sobre o medo que a sociedade coloca em quem é diferente. Isso não desculpava a mentira, mas me ajudava a não carregar a culpa. 6 meses depois da separação, estava na cozinha fazendo café numa manhã de sábado, quando Lucas apareceu. Ele tinha acabado de voltar de um encontro com o pai
pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido. Como foi? Perguntei, tentando não parecer ansiosa. Ele se sentou à mesa, pensativo. Foi estranho, mas foi bom também. Conversamos de verdade pela primeira vez. Ele me pediu desculpas, chorou, disse que nunca quis nos machucar. Pausou, olhou para mim. Acho que estou começando a entender que ele também estava sofrendo, de um jeito diferente, mas estava. Aquelas palavras me trouxeram um alívio inesperado. Não porque perdoasse Fernando, mas porque meu filho estava começando a processar tudo de forma saudável, sem se deixar consumir pela raiva. Você é muito maduro para sua idade, sabe? Eu disse, passando a mão pelo cabelo dele. Ele sorriu tristemente. Tive que crescer rápido. Hoje, 1 ano e meio depois daquela tarde terrível, ainda estou em reconstrução. Vendi a casa, não conseguia mais dormir naquele quarto. Comprei um apartamento menor, mais próximo da minha mãe, e redecorei tudo do zero. Voltei a trabalhar, aceitei um emprego como recepcionista numa clínica veterinária. Não paga muito, mas me dá independência, me dá propósito, me dá algo que é só meu. Fernando tem um namorado agora, Ricardo, o mesmo homem daquela tarde. As crianças o conheceram mês passado. Amanda ficou tímida, mas educada. Lucas foi mais receptivo do que eu imaginava. Estão construindo uma relação nova com o pai, uma baseada em verdade dessa vez. Quanto a mim, ainda estou aprendendo quem sou sem ser a esposa de alguém. Estou aprendendo que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que posso chorar pelos anos perdidos e ainda assim celebrar os dias que ganhei, que posso perdoar sem esquecer, que posso seguir em frente sem precisar fingir que não estou assustada. Então, se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, quero que saiba, você vai sobreviver. Não vai ser fácil, não vai ser rápido e não vai ser sem dor, mas você vai descobrir uma força dentro de você que nem sabia que existia. Vai descobrir que pode reconstruir sua vida, mesmo quando ela parece completamente destruída. E vai descobrir que, no final, a verdade sempre é melhor que a mais confortável das mentiras. Obrigada por me ouvir, por me permitir compartilhar minha história com você. Se isso ajudou de alguma forma, se fez você se sentir menos sozinho na sua própria luta, então valeu a pena abrir meu coração dessa maneira. Deixe seu like, se inscreva e saiba que, não importa o que você está enfrentando, você é mais forte do que pensa e nunca, nunca está sozinho.